Boa noite, meus amigos. É um prazer estar aqui com vocês novamente. Eu os convidei para essa nossa conversa colocando o tema inositol. Será que ajuda a emagrecer? É uma chamada para que a gente possa pensar um pouco, né? Inositol, quais as funções, onde ele entra. E eu coloquei emagrecer, podia ter colocado outra patologia, mas para desenvolver um raciocínio. Para desenvolver esse nosso raciocínio, eu gostaria de partir do seguinte ponto. Vamos supor que eu tenha uma quantidade alta de glicose no sangue. Então, eu tenho uma hiperglicemia. Isso induz, se é um pico de hiperglicemia, induz a que o fígado produza um pico de glicose. Mas se essa glicemia não é só um pico, e que com o pico de glicose ela vai cair e voltar à normalidade, se não é isso, mas é um pico de glicose que desencadeia do pâncreas uma resposta como um pico de insulina, e eu tenho aí uma hiperinsulinemia, mas que ao ter a hiperinsulinemia, isto não faz quedar a glicemia, porque eu estou tendo uma resistência à ação desta insulina, eu continuo tendo então hiperglicemia, eu continuo tendo muita glicose no sangue, junto com muita insulina, hiperinsulinemia. Duas coisas aí. Se eu tenho muita glicose, o fígado que faz a transformação, juntando glicoses para formar o glicogênio, e que pode, na presença, na condição de grande quantidade de glicose se mantendo, fazer um desvio, e isso vai acabar fazendo a transformação dessa glicose até VLDL, e aí nós estamos transformando glicose em uma molécula de gordura. Isso uma das coisas. A segunda coisa, eu tenho um quadro de hiperinsulinemia. O que é a hiperinsulinemia? Ou seja, o estado de grande produção de insulina pelo pâncreas, de forma constante, sem conseguir abaixar a glicose, e o pâncreas continua produzindo esta quantidade enorme de insulina. Esse estado de insulina alto acaba me levando a pelo menos mais duas coisas assim de cara que a gente pode colocar. Hiperinsulinemia lá no fígado vai bloquear o SHBG, que é a proteína que se ligadora, transportadora de hormônios sexuais. Ora, então o SHBG vai cair, e caindo, a minha testosterona livre vai aumentar, e com ela todos os meandros androgênicos. A hiperinsulinemia vai me levar a um estímulo de produção de LH. Vamos ter um LH aumentado. E o LH aumentado, claro, vai desenvolver ou vai estimular o aumento de produção de testosterona ovariana. Ora, eu estou descrevendo o ovário micropolicístico. Onde?
eu vou ter todo um transtorno androgênico. Então, claro, formação de pelos, oleosidade, acne, obesidade, o colesterol e o triglicérides aumentando, porque eu estou tendo uma hiperglicemia que desencadeou hiperinsulinemia, que desencadeou tudo isso. Muito bem. Vou me tornar obeso. Claro. Então, frente a um quadro de obesidade, frente agora a um quadro de obesidade, claro que a razão para uma obesidade são muitas, é multifatorial. Eu posso ter um punhado de causas diferentes. Nós estamos aqui abordando uma dificuldade para a entrada da glicose na célula, levando a estas condições que citamos. Ora, veja, resistência à insulina. Isso é um quadro que vai mantendo, até um ponto aonde eu vou acabar deixando de ter uma resistência à insulina e eu vou desenvolver um diabetes tipo 2. Porque o meu pâncreas vai entrar em falência, claro. Alta função sem parar, ele vai entrar em falência, produzindo um diabetes tipo 2. Veja bem, o que é que a gente pode pensar dentro disto tudo? Inositol. O que eu posso pensar de inositol? Bom, o inositol, primeiro, que é algo que a gente encontra nos alimentos. Mas, independente disso, também posso fazer uma suplementação de inositol. O inositol, dentro da célula, ele vai se ligar a um fósforo e vai ficar fosfoinositol 3 quinase. Ora, a fosfoinositol 3 quinase é um segundo mensageiro dentro da célula. Esse segundo mensageiro, por exemplo, faz uma segunda mensagem de um receptor. Receptor este de membrana. Quais receptores? Em especial, no receptor de insulina, no receptor de FSH e no receptor de TSH. Então, no receptor da tireoide, no receptor do ovário com o FSH e no receptor da membrana celular para insulina. Ora, se ele faz um segundo mensageiro, ele vai aumentar a resposta da insulina ligado ao receptor. E com isso eu vou ter todo o desdobrar intracelular de uma resposta ao receptor da insulina, da tireoide ou lá do ovário para o FSH. E aí eu vou ter uma abertura do GLUT4 e entrada de glicose. Ora, aí eu vou ter entrada de glicose na célula, então a minha glicemia vai cair. E se a minha glicemia vai cair, a hiperinsulinemia também vai cair. E se a hiperinsulinemia cair, eu deixo de ter o estímulo para LH. Por isso eu vou deixar de ter o estímulo de testosterona ovariana e por isso eu vou ter
uma produção de melhor qualidade de ovos, podendo então evoluir até para uma ovulação, porque isso estava bloqueado no aumento de produção de testosterona por indução de LH, que não faz pico, mas que fica em nível elevado e constante. Ora, então, lembra lá do ovário micropolicístico, quando nós vimos o aumento de colesterol, o aumento de triglicérides? Eu agora vou ter uma diminuição disso, porque a glicose caiu, a insulina caiu, e se isso caiu, vou melhorar este quadro. E se eu vou melhorar este quadro, o início da conversa era que eu queria emagrecer. Eu começo a trabalhar neste sentido. Então, inositol é alguma coisa que pode me ajudar quando eu penso em emagrecer? Claro que inositol é algo que pode me ajudar. Não sozinho, lógico. Ele sozinho não vai fazer o milagre todo. Mas o inositol, por exemplo, ligado ou junto com colina, vai me levar à lecitina. Pronto, aí você já começou a enxergar uma quebra de gordura. Legal. O inositol vai fazer como segundo mensageiro, vai melhorar a entrada de glicose na célula. Ora, mas se melhorou a entrada de glicose na célula, quer aerobicamente, quer anaerobicamente. Então, pelo ciclo de Krebs ou pelo ciclo anaeróbico, ácido pirúvico, ácido lático, de uma forma ou de outra, eu vou ter a utilização desta glicose. E ao ter a utilização desta glicose, eu vou ter formação de AMP, ADP, ATP. Adenosina monofosfato, difosfato ou trifosfato. Mas esta entrada do fosfato precisa de grande energia e que não vai acontecer se eu não tiver aí um cofator me auxiliando, que é magnésio. Ora, então, o inositol me ajuda a alavancar a entrada de glicose, porque ele é o segundo mensageiro da insulina. Com isso, eu vou melhorar a entrada de glicose, mas só isso não me resolve. Eu preciso transformar esta glicose, por exemplo, em energia. E ao transformar em energia, eu vou precisar trabalhar com AMP, ADP, ATP, com fosfocreatina, né? Mas essas ligações ou a retirada, a quebra da ligação do fósforo, ela é sempre dependente de magnésio. Por isso, ao pensar no inositol, eu devo pensar em colina, mas eu também devo pensar em magnésio. Ora, é uma associação de coisas. Você vai me perguntar assim, bom, mas então, para emagrecer eu já não preciso mais pensar em dieta. É lógico que você tem que pensar em dieta. Eu tomei um lado da bioquímica imaginando melhorar a utilização da glicose. Claro que dentro disso, por exemplo, e se eu utilizar uma metformina, posso utilizar? Posso. E se eu usar uma pioglitazona, posso? Posso usar uma pioglitazona. Não resta a menor dúvida que posso. Tá? Mas veja, isso não tira de foco o quanto está sendo ingerido de glicose. E aí entra, claro, a dieta, a restrição alimentar. Eu tenho que diminuir a quantidade desta ingesta
porque senão, por mais que eu sobrecarregue bioquimicamente esse organismo, eu não vou conseguir vencer aquilo que está entrando, né? Então, lógico que a pergunta inicial foi: o inositol pode me ajudar a emagrecer? Claro que pode, acabei de mostrar bioquimicamente para vocês como é que isso funciona, mas ele sozinho? Não, ele sozinho, uma andorinha sozinha não faz verão. Então é preciso um contexto, esse contexto é o que eu estou tentando mostrar a vocês. Por exemplo, posso associar com colina para chegar em lecitina? Posso e devo. Posso associar com magnésio? Posso e devo. Posso associar com uma dieta restritiva? Posso e devo. Posso associar com metformina? Posso e devo. Claro, porque é essa associação que vai me favorecer a que eu consiga minimizar, diminuir a transformação que antes acontecia de glicose para gordura. E ao contrário, eu começo a produzir energia com esta glicose e posso pensar agora na evolução para a queima do excesso de gordura depositado, né? Fenofibrato, outra coisa que a gente pode pensar e pode estar meditando no assunto, onde o fenofibrato vai me facilitar a quebra do triglicérides em ácido graxo e glicerol e coloca à disposição da mitocôndria. Claro que nada disso vai acontecer se eu tiver glicose sobrando, se eu tiver hiperinsulinemia. Nada disso vai acontecer. Então eu primeiro preciso resolver lá, para depois poder começar a carrear estas outras coisas. Muito bem. A nossa conversa hoje é um pouquinho menor, falando de inositol. Inositol, então, pode me ajudar a emagrecer? Pode me ajudar a emagrecer, pode muito me ajudar. Não só na questão de emagrecer, isso foi só uma forma de colocar o assunto, mas não só para emagrecer. Se eu estiver pensando numa resistência à insulina, ele vai me ajudar. Não é só a questão emagrecer, é a questão da resistência à insulina que ele vai me ajudar a resolver. Mas não esqueça que eu mencionei para você que ele é segundo mensageiro do receptor de insulina, mas ele também é mensageiro no receptor de TSH-tireoide. Então, no hipotireoidismo, ele pode me ajudar? Com certeza ele pode me ajudar, assim como aqui na insulina. Ele também é segundo mensageiro do receptor de FSH lá do ovário. E ele pode me ajudar num caso de dificuldade de ovulação, de dificuldade de formação de um óvulo de boa qualidade. Claro que ele pode me ajudar quando eu tiver aí uma dificuldade na produção e na ovulação. Lógico que ele pode me ajudar como segundo mensageiro, vai facilitar ou vai incrementar a resposta disto FSH, do LH, do FSH, do TSH e da própria insulina. Então, acho interessante que a gente comece a pensar fazendo a ligação destas coisas todas. Espero que isso tenha ajudado a despertar vocês dentro deste assunto, despertar um raciocínio interligando coisas. Pretendo evoluir dentro desse raciocínio com vocês, interligando mais coisas em breve. Ainda hoje, eu gostaria de falar com vocês de uma outra ação desse inositol. Porque o inositol, como segundo mensageiro,
e como outras ligações, ele ainda tem uma ação, por exemplo, no sistema nervoso central, podendo influenciar de forma grandemente positiva nos quadros de depressão, nos quadros de pânico, de transtorno obsessivo compulsivo, enfim. O inositol, então, não fica só lá no emagrecimento, mas ele é capaz de me auxiliar em alguns outros transtornos, como no caso dos transtornos depressivos, no quadro de transtornos por ansiedade, nos quadros de transtorno obsessivo compulsivo. Com certeza, com certeza. No futuro, eu digo no futuro porque ainda não temos trabalhos suficientes para confirmar isso, mas é possível de estar se visualizando a ação como neuroprotetor num quadro de Alzheimer, por exemplo. Só ainda não se tem grande quantidade de trabalhos para poder comprovar esta ação. Mas com certeza, nesses transtornos já mencionados, nós temos os trabalhos confirmando e inclusive fazendo a comparação do tratamento que normalmente se vê com os antidepressivos ou com isso ou com aquilo e com o inositol. A associação se melhora ou se piora ou se nada modifica. E assim por diante. Tem muitos trabalhos nesse sentido demonstrando isso que eu acabei de dizer a vocês. Então, por isso, inositol não está ligado só à hiperinsulinemia, não está ligado só ao título que eu coloquei de emagrecimento, mas está ligado a uma série de outras coisas muito interessante. Então, na minha clínica diária, como é que eu posso usar o inositol? Uso o inositol ou uso metformina? Ou uso os dois. A forma de ação é diferente, por isso posso usar os dois. O que a gente tem visto nos trabalhos é o uso que varia um pouco entre 3 a 6 gramas de inositol. Cuidado, porque se a gente introduzir uma grande quantidade, nós podemos ter uma diarreia. E aí vamos ter que diminuir ou até retirar o produto para depois começar. Então comece de pouquinho, observe o resultado que você deseja ter, para que você o tenha sem ter o efeito colateral da diarreia. Tá bom? Combinado? Efeito colateral, custo. Ele é bem mais caro que a metformina. Esse é o efeito colateral descrito para o inositol. Meus amigos, foi um prazer estar falando com vocês. Até a semana que vem. Um grande abraço. Um beijo no coração. Fiquem com Deus. Boa noite.